Eu vim falar de golpe, mas um golpe que passa desapercebido, apesar de que, para mim, é o mais grave de todos. O golpe que esse país está recebendo por conta dessa epidemia da microcefalia. Isso é um golpe. A gente fala muito em golpes militares, políticos, mas e esse golpe? E milhares de mulheres hoje nesse país estarem assustadas, com medo pelo fato de estarem grávidas. E o fato de que repelente hoje está sendo comprado no mercado negro, porque todos estão procurando e já não há mais em muitas farmácias. Isso é um golpe. Alguns dizem, não, isso não é um golpe, isso é uma fatalidade. Não é uma fatalidade. Isso está acontecendo porque nós somos um país que não cuidamos de enfrentar uma guerra com mosquito. A 7ª, 8ª, 5ª até chegou a ser potência econômica do mundo, sendo assustada por mosquito, senador. Isso é um golpe que nós, parlamentares, políticos, dirigentes, demos no país. E que o governo, mais ainda, porque a responsabilidade é do governo, aliás, dos governos dos últimos anos no Brasil. Isso é um golpe. E um golpe trágico, vergonhoso, cujas consequências totais não sabemos ainda. Porque não sabemos quantas crianças, no final, vão estar com esse problema por toda a vida. Mas, senador Paim, esse golpe de crianças nascendo no Brasil com essa tragédia da microcefalia, por culpa da irresponsabilidade de não enfrentarmos os mosquitos desse país, ela vem há séculos acontecendo, não no tamanho do cérebro das crianças, mas no desenvolvimento dos cérebros. É ou não é um golpe o fato de que 1 em cada 5 crianças no Brasil não sabe ler aos 8 anos de idade? É um golpe. É um golpe social que a gente não vê, não percebe, não considera, não enfrenta. Nós estamos com a epidemia de microcefalia há algumas semanas e com uma epidemia secular de não fazer o desenvolvimento pleno dos cérebros das nossas crianças cujas mães não foram picadas por mosquitos. Porque não temos a escola. Não organizamos a população para enfrentar, combater, impedir esses mosquitos malditos. E não demos escola às crianças para que elas se desenvolvam. Como qualquer criança de qualquer país hoje no mundo, razoavelmente economicamente ativo, consegue. Esse é um golpe. Mas há outros golpes, senador. Eu creio que quando a gente não enfrenta corretamente o problema da educação em todos os níveis, quando não fazemos isso, estamos dando um golpe contra o país. O atraso educacional que o Brasil atravessa é um golpe dado contra o futuro do país. É um golpe dado contra a possibilidade do Brasil ter, inclusive, uma política mais eficiente que viria com um elevado grau de educação de nossa população. Nós estamos entre os 10 países que concentram a maior parte do número de analfabetos adultos no mundo. São 774 milhões no Brasil. Nós estamos juntos da Índia, China, que tem populações muito maiores do que as nossas, então não podemos nos comparar. Paquistão, Bangladesh, que tem população quase perto da nossa.
como Nigéria também, Etiópia e Egito. Ou seja, nós somos dos países com maior população de analfabetos do mundo. O Brasil segue entre os últimos colocados, 56ª posição, no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Isso é um golpe. Fala-se muito hoje de golpe a ser dado pelo impeachment. E, de fato, se fizer impeachment sem ter comprovação de crime, eu considero um golpe, senador Paim, na linha do seu discurso. Abrir processo de impeachment não é golpe, está previsto na Constituição. Agora, se eu analiso isso e digo não é golpe, porque está previsto, eu tenho que ver também o outro artigo que diz em que circunstâncias o impeachment pode ser feito. Se for feito fora desse artigo aqui, é golpe. Temos que analisar. Por isso eu também não me manifesto que não votarei aqui no impeachment, nem que votarei. Eu vou analisar, eu vou estudar. Se houver crime, não tenha dúvida, eu voto triste, porque é uma interrupção do mandato de um presidente. Isso me traz tristeza. Mas votarei, não tenho dúvida. Não é golpe. Agora, golpe é nós termos, em 2012, o desempenho de nossos estudantes em leitura ter piorado em relação a 2009. Isso é golpe. E um golpe que a gente assiste tranquilamente, caladamente. Eu acho que é golpe ter colocado um slogan Pátria Educadora como simples slogan mercadológico, marqueteiro. Tocar na alma da população, na ideia de que essa é uma pátria educadora, sem fazer aquilo que é necessário para que a pátria seja educadora. Isso é golpe, sim. Isso é um golpe na imaginação da população, no sentimento da população. É golpe provocar inflação irresponsavelmente. Isso é golpe. Golpe contra a população que vê roubado o seu salário todos os meses pela maldita da inflação. Isso é golpe. E a gente esconde para falar apenas de golpe que seria o impeachment. Nós temos que levar em conta que quando a gente tem, no mundo do conhecimento que está em século XXI, o mundo cuja economia, sociedade, civilização depende do conhecimento, do acervo, da quantidade de ciência e tecnologia, e nós deixamos que no Brasil, em ciências, o Brasil fica em 59º lugar no ranking de 65 países. Veja bem, entre 65 países, o Brasil está em 59º. Um país que é o 5º em população. Isso é um golpe contra o nosso futuro. Nós, além disso, perdemos 6 postos em 2009 em relação à nossa posição relacionada ao ensino de ciência. Nós estávamos em 2009 em 53º. Em 2014 fomos para 59º. Isso é um golpe. Isso é igualzinho a cortar as pernas de uma pessoa. Diminuir o ensino de ciência entre as crianças de um país no século XXI é como cortar as pernas de uma pessoa. Impede que esse país avance, que ele corra em direção ao futuro. Isso é um golpe que está sendo dado. Para dizer outro dado, outro golpe que o Brasil recebeu, matemática foi a única disciplina que os brasileiros apresentaram um pequeníssimo avanço. Mesmo assim, saímos de uma posição absolutamente atrasada para outra que continua sendo absolutamente atrasada. A melhora não foi suficiente para que o país avançasse no ranking e caímos de 50ª para a 58ª posição. Ou seja, melhoramos um pouquinho. Como também hoje de manhã vimos no noticiário, caímos na posição relativa do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano. Até subimos um pouquinho
absolutamente, porque o mundo inteiro está melhorando. Mas os outros países melhoraram mais e nós caímos. Isso é um golpe. Isso é golpe que nós não podemos deixar de calar, não podemos calar, não podemos deixar de falar. Temos que nos rebelar contra os golpes sociais que são dados nesse país. E não apenas contra os golpes políticos e até os pseudo-golpes. Eu gostaria muito de ver um país sem golpe de nenhum tipo, de nenhuma espécie. Nem o golpe da inflação, nem o golpe da deseducação, nem o golpe da incompetência de enfrentar mosquitos, um país do nosso tamanho. Eu gostaria de ver um país sem o golpe de Mariana, em que se destruiu um rio, por inoperância, por irresponsabilidade, por descuido. Eu acho que destruir a Petrobras, a Eletrobras, e alguns falam até dificuldade no BNDES, é um golpe. É um golpe que foi dado. Os golpes não são apenas políticos, são dados apenas por militares. Às vezes são dados de dentro dos governos contra o país. Eu não compactuo com golpe. Não tem perigo. Mas eu não compactuo com nenhum golpe. Não compactuo com o golpe de mentiras na campanha, reduzindo tarifa de luz, por exemplo, para aumentar no dia seguinte à eleição. Isso é um golpe. Isso é um golpe dado contra o eleitorado. É um golpe dado na crença do eleitorado em relação ao futuro. Mas também não compactuo com o golpe de dizer, bem, não deu certo o presidente, a gente tira e bota outro. Não é simples. No caso de um regime presidencialista, o presidente não é apenas chefe de governo, que você tira quando ele faz besteiras. Ele é também chefe de Estado, com mandato, representa a nação e tem regras para substituí-lo. No caso do primeiro-ministro, não tem regra, é só o voto. No caso do presidente, tem regras. E não cumprir as regras para tirar um presidente no meio do seu mandato pode sim ser caracterizado golpe. Como também é golpe se comprova que um presidente cometeu crime e não se tira. Aí também é golpe. Ou seja, presidente, tem muitas maneiras de vermos golpes. E é preciso esclarecer todos. Eu quero deixar claro que, para mim, o mais grave de todos os golpes nesse momento é aquele que está sendo dado pelo Aedes aegypti, o golpe que está sendo dado por uns mosquitos malditos, o golpe que está sendo dado por nossa incompetência, por nossa leviandade na condução dos negócios do país, o nosso fechamento de olhos para a gravidade de coisas simples que resolveriam esse problema. E a consequência desse golpe são milhares de crianças nascendo com microcefalia. Milhares de mães, pais, irmãos, primos, tios, avós, tendo de ver dentro de casa uma criança que nasce sem a plenitude das suas faculdades por descuido. Descuido é golpe. Descuido é golpe. E nós temos que enfrentar esses golpes com força, com vontade, sem ignorar, sem ficar apenas naquilo que é a superficialidade que aparece de que golpe é tirar presidente, de que golpe é os militares cercarem o Congresso. Não. Golpe é deixar que os mosquitos consigam arrasar com a vida de uma sociedade. Golpe é deixar que o lixo de uma produção de uma mina destrua um rio, a vida desse rio, as famílias ribeirinhas, os trabalhadores. Nós precisamos lutar contra todas as formas de golpe, entendendo o que é golpe, sabendo o que é golpe e olhando com clareza que o país já recebeu golpes
E esses golpes passam como algo normal. Não é normal. E eu quero aqui deixar claro que hoje, para mim, a coisa que mais me incomoda, mais me preocupa, mais me envergonha no meu país é o problema do crescimento da epidemia de microcefalia no Brasil, em pleno século XXI. Eu achava que a tragédia de Mariana ia me incomodar por muito tempo, sem nada superar. Superou essa percepção de que nós não fomos capazes de fazer uma barragem para impedir que a lama contaminada avançasse no rio, nem uma barragem para impedir que os mosquitos dominem a vida nacional. Eles estão dominando, infernizando a vida de milhares de famílias e, portanto, de milhões de brasileiros solidários com essas famílias. É isso, senhor presidente, mas o senhor tinha pedido uma parte antes de estar na presidência. Agora o senhor não pede, agora o senhor determina. Não, senador Cristóvão. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade. Claro que o senador Paulo Paim teve que fazer um atendimento ali, mas eu queria tocar em dois assuntos. Estava vendo agora em um vídeo de Pernambuco que o enfermeiro de lá, ele contesta que a microcefalia seja produzida pelo Zika vírus. Porque ele entende que a África vive com esse Zika vírus há anos e anos e lá não tem a microcefalia. Por que só em Pernambuco tem? As crianças estão saindo com a cabeça encolhida e coisas assim. Ele fala isso aqui no vídeo que eu vou passar daqui a pouco para a Vossa Excelência. Ele atribui isso a uma vacina vencida que foi aplicada em algumas mulheres. Eu não falo o nome da vacina aqui porque isso vem numa rede social, mas esse vídeo está tomando conta do Brasil inteiro e essa pessoa está fazendo esse depoimento. Daqui a pouco eu vou passar para Vossa Excelência. Então, aí uma questão que Vossa Excelência tocou nesse assunto, quanto à falta do combate dos governos municipais, estaduais e federais nesse sentido. Mas eu queria dizer para Vossa Excelência que esse vírus está crescendo de Brasil afora, muito mais por culpa dos governos municipais e estaduais. E há 3 braços que trabalham nesse sentido. E o governo federal, pelo que me consta, inclusive no meu estado, vem cumprindo com a parte dele integral. Aí o governo do estado, às vezes, não cumpre, muito menos as prefeituras. Esse dinheiro acaba não indo para o combate ao vírus. Então, a crise é muito mais por uma falha dos governos estaduais e municipais do que mesmo pelo governo federal. É um ponto. Vossa Excelência, com muita propriedade, até banalizou a questão do golpe. Que isso é golpe, aquilo é golpe e tal, mas o golpe da qual nós estamos tratando aqui, e eu conheço Vossa Excelência, me orgulho de ser do meu partido, defendo isso, ainda ontem defendi isso, tenho defendido hoje, conversei com alguns senadores nossos, porque disseram, senhor Cristóvão está sendo a favor do impeachment. Eu falei, não, eu nunca vi o senador Cristóvão e não vai pegar a história dele e jogar na lata do lixo. O senador Cristóvão é um homem que trilha a vida dele inteira pela legalidade. O senador Cristóvão não toca a política dele pelo bolso, pelo umbigo ou pela vaidade. O senador Cristóvão é um cara que toca a política com um olhar diferenciado de muitos políticos que a gente vê por aí. Para mim, a visão do senador Cristóvão é de um estadista. E um estadista olha a política pública, olha o povo de forma respeitosa quanto nação e quanto povo. Então, nesse ângulo, nesse olhar, eu disse, o senador Cristóvão disse o seguinte, que o impeachment está previsto na Constituição. E se o governo federal feriu alguma daquelas normas que estão previstas na Constituição que geram impeachment, aí é uma razão de criar. Agora, se querem fazer o impeachment por fazer, pelo oportunismo, né,
por um governo que não está tendo uma aprovação nas praças, nas ruas, aí eu tenho certeza que não terá o apoio, a alavanca do senador Cristóvão, porque o balizamento dele não é fazendo curva na Constituição, que ele não vai pegar a história dele e jogar, porque vai ser A ou B o governo. Ele quer um governo que tenha legalidade, que não seja oportunista, um governo que tenha compromisso com esse Estado. E é uma possível saída da presidente Dilma. Está claro que o vice está trabalhando. Me causa estranheza. Eu sempre tive no vice-presidente uma pessoa de alto nível, mas a carta que ele fez, e se é aquela carta e ele não veio contestar, ela foi muito pequena. Ele brigando por cargos, quando sabemos que o PMDB, pelo seu tamanho, pela sua importância, por ser parte desse governo, na chapa majoritária, ele tem vários ministérios, ele tem compromisso nos acertos e nos erros, porque os principais ministérios estão no governo, como os principais cargos e as principais decisões. Quando eu entrei como senador, na hora de ir conversar, decidir cargos do governo federal, no estado de Roraima era com o vice-presidente, não era com a presidenta. Então a gente tinha poder absoluto para isso. E claro, eu achei extremamente pequena as alegações que ele colocou para um homem que quer e tem pretensão de ser o governo. Então eu queria só colocar essa parte clara na observação de Vossa Excelência, que é uma pessoa que nos honra nessa casa, que honra o meu partido, que está proibido sair do meu partido. Eu criei uma lei ditatorial, claro que é no sentido de brincadeira, mas é com muito respeito e carinho, sobretudo carinho. E eu acho que Vossa Excelência é um homem que tem muito a contribuir. Já um dia provocamos o encontro de Vossa Excelência com um grupo, com a presidenta, e ela ouviu. Algumas medidas foram tomadas por ela a partir ali daquelas indicações. Eu me lembro, quando você pediu que ela assumisse minha culpa, ela assumiu minha culpa. Aquilo foi uma defesa sua aqui dentro. Se alguém quis ser pai disso, é porque aqui nesse mundo tem muito jacamim. Jacamim na minha terra é um pássaro que adota o filho dos outros. E lá na minha terra tem muito jacamim político. Então, Vossa Excelência não é. Se alguém quis ser o pai dessa criança, está adotando uma coisa que era sua. Vossa Excelência dizia isso. Eu sempre tentei beber água na sua sabedoria e bebi algumas vezes que você me permitiu me dar uma orientação. Eu dizia, senador Cristóvão, qual é no caminho, nossa luz? Ele dizia, temos que conversar com a presidenta, ela tem que ouvir. Nós temos sugestões. E nós insistimos muito com isso e conseguimos um encontro. E dali algumas medidas foram tomadas assim. Eu queria só colocar isso para ter cuidado, porque a fala de Vossa Excelência não é uma fala isolada. Ontem, quando muita gente não foi às ruas, não é porque está apoiando o governo PT, não é porque está de acordo com o PT, é que o povo não é mais bobo, como muita gente acha. Embora com Vossa Excelência falta muita escola, falta a gente mentalizar mais a cultura em muita gente, mas a inteligência ela não precisa de escola, ela é nata, ela nasce nas pessoas. Senão Amador Guiar não era o criador do maior banco financeiro da América do Sul, perdendo agora só para o Banco Itaú, em pouco tempo. Mas era um homem autodidata, como tantos outros que têm aí seu nome na história do Brasil e do mundo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o momento que as pessoas não foram à rua porque elas não querem ser manipuladas, porque elas não acreditam no político, elas não vão para a rua por chamamento político, elas vão na rua cada um com a sua dor. Uma é a questão do ônibus que está caro, uma é a questão da energia que está cara, outra está desempregada, outra que sua moradia não está correta, outra não tem segurança. Essa conjuntura de fatores que deslocaram a população brasileira numa data anterior à rua. Agora não. Foi uma manifestação totalmente política, oportunista, no sentido de eu coloco o povo na rua, o Senado e a Câmara se ajoelham. E aí se equivocaram. As pessoas não querem trocar 6 por meia dúzia.
As pessoas querem trocar 6 por 12. As pessoas querem trocar 6 por mais. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo sabe quem está envolvido na corrupção do Lava Jato. Está o PT, é verdade, mas está o PMDB e muito, e está o PP. Os dois partidos que querem derrubar a presidenta. Então não tem autoridade nem moral para isso, principalmente o presidente da Câmara. Hoje, nas redes sociais, já parecia toque de ironia que o Michel Temer ia ser o presidente e o Eduardo Cunha o ministro da Justiça. Olha só. Claro, uma brincadeira extremamente de mau gosto, mas é assim que as pessoas começam a ver o Ministério da Justiça, e Vossa Excelência sabe, é um ministério que sempre deu à República o carro-chefe dos ministérios, de respeitabilidade, de confiança, até no ministério, até no governo da ditadura. O ministro da Justiça era um senhor equilibrado, um homem pobre, um homem honesto, uma pessoa detentora de conhecimento jurídico, sobretudo, uma pessoa que todos aqui, ali o acreditavam. Então, ele já pega um cargo importante da República e já começa a brincar com esse tipo de colocação. Então, isso estou mostrando que a credibilidade aos políticos, cada dia a hora e cada minuto, vai se afundando. E as pessoas estão muito mais para dizer, como nenhum presta, eu quero ver quem escapa. Cheio de brigado, briga de bandido, ninguém mete a mão. Acho que estão para fazer isso. A sensação que acaba os bons pagando pelos maus. Nós sabemos que tem muito mais pessoas do bem, de bom caráter, de boas intenções, tanto na situação quanto na oposição, quanto nos independentes, mas que acaba generalizando, porque não consegue se distinguir o bem do mal pelas rugas da testa, mas sim pelos seus passados. Queria fazer essa observação para Vossa Excelência. Senador, eu agradeço muito. E o senhor me provocou para 4 respostas. E, como sempre, com muito carinho, de parte a parte. Primeiro, sobre essa declaração do senhor de Pernambuco, não é isso? Eu quero dizer que, se isso aí se comprova, eu vou pedir desculpas aos mosquitos, não aos governantes. Porque aí, em vez de sermos, e veja que eu repito, sermos, nós os políticos, de sermos culpados dos mosquitos, somos culpados de termos deixado uma vacina maldita ser utilizada. Agora, até aqui, seria fácil saber se foi a vacina. Só é ver se todas essas mulheres tomaram essa vacina, primeira coisa. Seja o mosquito, seja a vacina, nós somos os culpados. E aí a segunda parte, senador. Em nenhum momento eu falei governo federal é o culpado disso, senador. Eu falei nós, inclusive, nós os governantes. Mas é por essa razão de colocar a culpa nos prefeitos que eu defendo que os setores mais fundamentais da sociedade brasileira devem ser questão nacional, federal. Quer ver uma coisa, senador? As gotinhas contra a poliomielite, há 30 anos talvez, é uma questão nacional, federal, o ministério que faz. Não são as prefeituras, elas apenas distribuem na hora. Sabe por quê? Porque a poliomielite, como todos os vírus, eles não escolhem ricos ou pobres. Aí o governo nacional cuidou. Mas os mosquitos, em geral, picam quem não tem ar-condicionado, quem não consegue botar cerca, quem não tem educação suficiente para cuidar, aí a gente deixa para os municípios. Por que que analfabetismo ainda não se fez vacina? Não biológica, claro, vacina de escola. Porque não dá em rico analfabetismo. Se ao passar uma pessoa alfabetizada perto de uma pessoa analfabeta, a alfabetizada ficasse analfabeta, fosse contaminada, garanto como já se tinha resolvido o problema do analfabetismo no Brasil. Então, a gente precisa federalizar as questões que são de fato importantes. E os cérebros das crianças, isso é uma questão nacional, não é municipal, não é local, não é nem mesmo da família, é da nação brasileira. Terceiro ponto,
é que eu insisto, um impeachment feito por razões políticas é golpe. Agora, impeachment em si não é golpe, senador. Impeachment está previsto na Constituição. O do Collor não foi golpe. Pode-se até achar que foi injusto. Tem gente que acha. Mas foi um processo dentro da Constituição. Então, iniciar o processo de impeachment da presidente Dilma não é golpe. Golpe é na hora do voto, se votar por ser oposição e não por estar convencido de que ela cometeu crime. E eu não digo se votarei a favor ou contra o impeachment. Até porque, se chegar aqui, eu serei juiz na hora de votar. Eu vou ver se houve crime ou não. Como é que eu vou dizer isso antes de ver a defesa dela? Como é que eu vou dizer isso antes de ver os argumentos dos advogados de defesa? Eu tenho o argumento do doutor Hélio Bicudo, que eu tenho o maior respeito. Mas não basta. Eu quero ver os argumentos de defesa da presidente. Então, só para concluir, senador, então, não é golpe. E aí, sinceramente, me incomoda a campanha de nosso partido, a campanha da legalidade, dizendo que o processo é impeachment. Me incomoda, porque enquanto não se votar, não é golpe. Além disso, a campanha da legalidade foi uma coisa nobre demais, de Brizola, contra os tanques de guerra, ele empunhando a metralhadora. Quem? Ele? Querer fazer a semelhança da campanha do Brizola com a campanha de hoje é um golpe na história. É um golpe na história. E, finalmente, senador, aí eu quero deixar claro, não disse que eu vou votar para ninguém. Todo mundo acha ao contrário. O Brasil está num debate tão de torcidas que você é visto a favor ou contra. Você não é visto analisando, você não é visto considerando. Eu estou analisando, considerando. Agora, essa é uma questão que eu não aceito que o partido centralize, porque como eu estou dizendo que não é político o voto, como eu estou dizendo que o voto é uma questão de consciência, como eu estou dizendo que o voto é uma questão de entendimento dos aspectos jurídicos de se houve ou não crime, não dá para exigir que um militante do partido tenha que votar conforme o presidente determinou. Aí é uma questão de consciência. Questão de consciência tem que ficar ao arbítrio de cada um. Eu não digo como vou votar, a não ser no dia, e quero votar aberto. Sou contra voto secreto. Agora, senador Delmário, se alguém for expulso do partido por causa do voto que deu, eu vou ser solidário com esse que foi expulso. Porque em questão de ética, de moral, de valor, não tem como o partido impor. Imagine impor aqui, votar a favor ou contra o aborto. Não pode. É uma questão ética. A pessoa vota conforme a sua crença. Mesma coisa, esse aspecto fundamental, que é votar a favor ou contra o impeachment. Eu não quero ficar na história como quem votou para derrubar o presidente. Não seria contente. Eu ficaria muito triste. Mas também não quero votar como senador que passou a mão escondendo crime se eu chegar à conclusão que houve. Mas essa é uma decisão que eu vou tomar com a minha consciência. Não deixar que o meu partido tome. E vou ser solidário com aquele que, por acaso, for punido pelo partido porque teve uma visão diferente e a coragem de enfrentar o partido. Isso eu quero que fique bem claro. É uma questão ética, é uma questão moral. Não deve ser uma questão política. Portanto, não deve ter imposição de presidente nenhum de partido. É isso, senhor presidente.